O homem era maior do que todos os do Oriente. A Bíblia começa a falar sobre este homem. A Bíblia começa primeiro a dizer que este homem ele era reto, temente e obediente a Deus. Ela começa narrando e falando das qualidades de Jó, falando das características, das qualidades que Jó tinha. Ele era um homem reto, um homem temente, um homem que agradava a Deus, um homem que se importava em estar bem diante do nosso Deus. E a Bíblia também começa a falar sobre os seus bens materiais, sobre as suas riquezas, sobre tudo que ele tinha. A Bíblia fala que ele era um dos maiores homens que possuía muitas coisas na sua época. Mas a Bíblia também vai falar que certa vez os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor. E numa dessas vezes, todos nós sabemos que Satanás ele vai também no meio dos filhos de Deus, e ele se apresenta diante de Deus, e Deus faz uma pergunta para ele: o que você faz aqui? E ele fala que ele estava rodeando a terra, ou passeando pela terra, observando o que, irmãos? O comportamento dos homens. Uma coisa que me chama a atenção é que nós sabemos em que Satanás, o demônio, o adversário de nossa alma, de nossa vida, ele não pode ler o meu pensamento, ele não sabe o que eu penso, ele não sabe o que você pensa, mas ele fica observando o que? O nosso comportamento. Ele fica só observando as nossas atitudes, o nosso modo de agir. É a Bíblia que vai falar que ele dá essa resposta para Deus: eu estava passeando sobre a terra, rodeando sobre a terra e observando o que? O comportamento dos homens. Ele fica esperando só uma falha minha, só uma falha sua, irmãos. Glória a Deus. Ele fica esperando somente um erro meu, um erro seu. Ele fica esperando uma brecha nossa. Ele fica observando o nosso comportamento. Aleluia. E Deus olha e diz: pois bem, então já que você, aleluia, observa o comportamento, observa o comportamento dos homens, já que você rodeia a terra, passeia sobre a terra e fica observando o comportamento dos homens, então observaste o meu servo Jó, um homem temente, um homem reto, um homem que se desvia do mal, um homem que foge do mal. Observaste como esse homem é obediente, observaste como esse homem ele é temente a Deus. Agora Deus está falando para Satanás: já que você rodeia a terra, já que você observa o comportamento dos homens, então você já viu um homem chamado Jó, então você já observou o comportamento de um homem chamado Jó, então você já viu, já notou que esse homem ele desvia-se do mal. Você já observou as qualidades boas que esse homem tem? Você já observou como esse homem age perante mim? Aí Satanás olha e diz: é lógico, olha quantas coisas boas o Senhor tem cercado ele. Debalde ele serve ao Senhor, ou seja, ele serve o Senhor por interesse, ele serve o Senhor porque o Senhor tem cercado a vida dele de bens, tem abençoado a sua vida, a sua riqueza, a sua fazenda. Grandes coisas o Senhor fez por ele, por isso ele obedece ao Senhor, por isso ele é reto, por isso ele é temente, por isso ele é obediente. Mas Deus, conhecendo o coração de Jó, conhecendo o servo dele, Deus te conhece, irmão. Aleluia! Ainda que Satanás levanta uma calúnia contra a sua vida,
Ainda que Satanás levanta uma fofoca contra a tua vida, Deus te conhece. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu pensamento. E Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus olha para Satanás e diz: então toca em tudo o que ele tem. Pode tocar, para você ver que ele não me serve por interesse. Pode tocar em tudo que ele tem. Então vamos ver, aleluia, se ele está servindo a mim por interesse ou se ele serve a mim porque ele me ama de coração. Aleluia, e logo quando Deus libera essa palavra para Satanás, a Bíblia diz que ele sai correndo rapidamente e começa a tocar nas coisas em que Jó tem. Todos nós sabemos que agora Jó começa a ter percas na sua casa. Jó começa a ter percas na sua fazenda, na sua riqueza. A Bíblia diz que veio ali os soldados e ali golpearam ali os seus servos e mataram os bois e mataram a jumenta. E mesmo assim, Jó agora, recebendo essas notícias, mantendo a sua fidelidade a Deus, mantendo a sua integridade a Deus, e não bastasse isso, a Bíblia diz que logo depois vem, cai fogo do céu e começa a queimar os seus carros, começa a queimar tudo a sua fazenda. Agora vem a notícia, a morte dos seus filhos. Jó agora começa a ter uma perda atrás da outra. Para analisar comigo nessa noite. Jó era tão íntegro, tinha tantas qualidades boas que agradavam a Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção: tudo isso não ausentou Jó de passar por luta e por tribulações. Tudo isso não livrou Jó de passar pelas grandes tempestades da vida, pelo deserto. O que você quer dizer com isso, irmão? O fato de eu e você servir a Deus, o fato de eu e você ser reto, temente, obediente a Deus, não nos torna imune às coisas ruins deste mundo. Ou seja, não nos torna imune de enfermidades, não nos torna imune das tempestades, não nos torna imune dos desertos da vida. Não, muitas das vezes, irmãos, o fato de nós estar na presença de Deus não vai nos livrar de passar por enfermidades, não vai nos livrar por passar por desemprego, não vai nos livrar por passar por problema na família, não vai nos livrar de passar por problemas financeiros. Logo quando eu vejo isso, irmãos, eu estava ali no culto e Deus falava comigo através do pregador. E ali o pregador pregava sobre Lázaro. E ele dizia, todos nós sabemos que Lázaro, a família de Lázaro, era muito amigo de Jesus. E nem por isso, irmãos, Jesus foi na hora em que as irmãs de Lázaro mandou chamar ele. E nem por isso a enfermidade não se agravou na casa de Lázaro. E nem por isso a morte, aleluia, não chegou na casa de Lázaro. Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer, mas Lázaro não era amigo próximo de Jesus. Glória a Deus. Mas tudo isso aconteceu. E Jesus disse para elas: olha, eu vou, mas eu não vou já. Eu vou daqui a pouco. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus venha na hora que nós mandamos chamar. Mas o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. A hora de Deus é diferente da nossa hora. E agora, irmãos, nada disso livrou Jó de passar por todas essas percas, essas lutas, essas tempestades. E agora aqui no versículo 19 nós vemos que eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. A Bíblia diz que o vento veio e sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa de Jó. Podemos classificar esses 4 cantos como 4 colunas da casa de Jó.
A primeira coluna pode se chamar financeira. A segunda coluna pode se chamar familiar. A terceira coluna pode se chamar na saúde do homem. E a quarta coluna pode se chamar o cônjuge, a mulher, ou o esposo, ou a esposa. O vento veio sobre as quatro colunas da casa de Jó. Atingiu a sua vida financeira, atingiu a vida dos seus filhos, a sua casa, a sua família, e atingiu também a sua saúde. E o vento veio, sobreveio e atingiu também a sua esposa, ou seja, a sua ajudadora. Mas eu estava aqui ainda falando com Deus, e o que Deus falou no meu coração, evangelista Isaías, o vento veio e bateu nessas quatro colunas, e as quatro colunas de Jó caiu. Mas o que não caiu foi o fundamento. O que não caiu foi a edificação de Jó. Aleluia. Foi glória. Aleluia, Senhor. As quatro colunas caíram, mas o fundamento estava firme. Mas a edificação estava firme. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite uma pergunta. Eu quero perguntar para você. Aleluia. A sua edificação está edificada na onde? Será que é na vida financeira? Será que você está edificado na sua família? Será que você está edificado na sua saúde? Será que você está edificado na sua esposa ou no seu esposo? Aonde está a sua edificação? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, aleluia. Não sou eu, a Bíblia que vai nos dizer. Jó agora ele se compara ao homem prudente, evangelista Isaías. O homem que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado ao homem prudente. Podemos classificar o Jó como esse homem prudente agora. Ele edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, a sua casa estava fundada, edificada sobre a rocha. O principal na vida de Jó não era a riqueza. O principal na vida de Jó não eram os seus filhos. O principal na vida de Jó não era a sua saúde. O principal na vida de Jó não era a sua esposa. O principal na vida de Jó era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O primeiro na vida de Jó, irmão, era Deus. Por isso a sua fé não abalou. Por isso ele não perdeu a sua esperança. Por isso ele não perdeu a sua confiança. Aleluia. Por isso ele não abandonou a sua fé. Veja bem agora. Porque muitas pessoas nos dias de hoje estão abandonando a sua fé. Porque tem colocado a sua edificação em coisas terrenas. Tem colocado a sua primícia. Tem colocado em primeiro lugar a vida financeira. Muitas vezes já fiz isso. Muitas das vezes nós colocamos o serviço como em primeiro lugar. Muitas das vezes colocamos os filhos como em primeiro lugar. Muitas das vezes colocamos a saúde como em primeiro lugar. Muitas das vezes colocamos a esposa, o esposo como em primeiro lugar. E quando vem o vento, bate sobre os quatro cantos, ela cai, porque ela não está edificada sobre a rocha. A Bíblia vai nos dizer do homem insensato, o homem que escutou, ele até escutou, mas ele não colocou em prática. Ele não edificou a sua casa sobre a rocha. Então quando a porta se fecha, ele sai da igreja, porque ele está edificado no seu serviço. Então quando a enfermidade chega, ele sai da igreja, porque a sua saúde é mais importante do que Cristo. Então quando os filhos se perdem, ele sai da igreja, porque ele coloca a culpa porque os filhos saíram, porque a sua edificação está sobre os filhos, não está em Cristo. Então quando o marido ou a esposa larga dele ou trai ele larga e sai da igreja, porque a edificação dele, a fé dele, a primícia dele é o cônjuge e não é Cristo. Por isso há muitas casas caindo, por isso há muitas casas abaladas, por isso há muitas famílias fracas, debilitadas, porque não tem edificado a sua casa sobre a rocha, não tem colocado a sua fé em Jesus, não tem depositado
confiança em Deus, não tem guardado o salmo de número 40, esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim. Aleluia! Porque o vento veio, irmãos, e o vento bateu na casa de Jó, nos quatro cantos. Ele começa a ter perdas, ele perde a fazenda, ele perde os gados, ele perde os empregados, agora vem, ele perde os seus 10 filhos. E agora, irmãos, ele ainda está ali. Satanás não está satisfeito com tudo isso. Aí Satanás olha e diz: Senhor, pele por pele, o homem faz tudo pela sua saúde. Aí Deus diz: toca então na sua pele, toca nos seus ossos, mas poupa a tua vida. Meu Deus! Satanás vai, a Bíblia diz que fere Jó de uma chaga dos pés até o alto da cabeça. E a Bíblia diz que Jó agora pega um caco de teia e começa a se coçar. A Bíblia diz que Jó agora ele está nas cinzas, irmãos. Ele está caído na cinza, se coçando. Quando nós falamos de cinza, nós falamos que ele está nas últimas. Ele está no calabouço, ele está sem ninguém, ele está agora sozinho, se coçando ali. E vem agora a sua esposa, e vem agora uma das colunas da sua casa, olha para ele e diz assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Até quando você vai ficar servindo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus. Olha a sua situação. Quem sabe alguém olha para você e diz como essa mulher diz: olha a sua situação, você está na cinza, você está no lixo. Olha a sua situação, você está sozinho no calabouço. Olha a sua situação, você ainda vai na igreja, na quarta, na quinta, você ainda vai buscar Deus no sábado, no domingo, você ainda vai no culto de oração. Olha a sua situação. Mas como Jó, aleluia, disse, assim nós temos que dizer também: como fala tu, como uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não quer aceitar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, agora Jó está caído, se coçando na cinza, sem nada, já perdeu tudo. A única que podia chegar a dar uma palavra para ele de conforto, uma palavra para ele de autoajuda, ela diz: olha, amaldiçoa teu Deus, abandona a tua fé, abandona a tua confiança em Deus e morre. Muitas das vezes, irmãos, vai chegar pessoas do meu e do seu lado, no momento que nós mais precisar, elas vão vir com palavra para nos tirar da presença de Deus. Vai querer esmorecer a minha fé, vai querer esmorecer a tua fé, mas não larga Jesus por nada, não larga Deus por nada, não larga Deus por filho, por esposo, por bens materiais, por saúde, não larga, permaneça fiel. Porque Jó, irmãos, permaneceu fiel. Ele disse: tu saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O mais interessante, irmãos, o que Jó tinha em primeiro lugar era a presença desse Deus. O que mais importava para ele era a fé que ele tinha em Deus, era a sua integridade, era as suas qualidades, era tudo que Deus falou sobre ele. E ele perdeu tudo que tinha dessa terra, mas o mais importante ele não perdeu. Sabe o que? A presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser mais importante do que tudo na nossa vida. A Bíblia vai nos dizer: aquele que ama pai ou mãe, ou qualquer aquele que não deixar pai ou mãe por amor de mim, não é digno de entrar no reino dos céus. Ele está dizendo assim, ó: aquele que coloca o pai primeiro, a mãe primeiro, o filho primeiro, o carro primeiro, a casa primeiro, as coisas primeiro no meu lugar, não é digno de mim, porque ele não aceita segundo lugar. Como foi dito aqui já, Satanás, ele aceita até dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com Deus. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o que foi no passado, que é no presente e é eternamente o Senhor, o Rei dos Reis,
A Bíblia diz que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. A Ele seja todo o louvor e toda a glória. Aí Jó agora perde tudo, irmãos, mas a presença de Deus ele não perde. Aí ele está lá agora na cinza, se coçando. Ele está lá, irmãos. A Bíblia diz que ele chega até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele diz: torce levas o dia que foi dito que nasceria um menino. Mas ele não negou a sua fé em Deus. Aleluia, Jesus. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não negou a sua fé em Deus. Ele permaneceu fiel ao Senhor. E ali, ele orando a Deus, clamando ao Senhor, por ele não desistir. Nós vemos lá no capítulo 42 de Jó, em que a Bíblia fala que o próprio Jó, ele começa a dizer: bem sei eu, Senhor, que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quando Deus fala com Jó que vai mudar a história de Jó, que vai transformar a vida de Jó, não importava a situação que Jó estava, não importava o calabouço que Jó estava, não importava se Jó estava na cinza, mas Deus tinha um plano de mudança, de restauração na vida de Jó. Assim é nessa noite. Não importa se você está na cinza, não importa se você está sozinho, não importa se o vento bateu nos quatro cantos da sua casa e os quatro cantos da sua casa foram atingidos. Eu não sei se foi a vida financeira, eu não sei se foi na família, eu não sei se foi na saúde, eu não sei se foi o esposo ou a esposa, mas eu só sei que Deus tem um plano de restauração, um plano de restituição, e os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Os pensamentos, plano de Deus, ninguém pode impedir. E agora nós vemos no versículo 5 de 42, que o próprio Jó agora ele vai dizer, pela sua permanência, pela sua fé constante em Deus, ele vai dizer: olha, com ouvidos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Ele está dizendo: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu conheço com os meus olhos. Ele está dizendo: eu vejo a glória de Deus se manifestar na minha vida. Ele está dizendo, em outras palavras, vale a pena ser fiel ao Senhor até a morte. Vale a pena ser fiel a Deus com riqueza ou sem riqueza. Vale a pena ser fiel a Deus com saúde ou sem saúde. Vale a pena ser fiel a Deus, aleluia, com alguém do meu lado ou com alguém que está longe de mim. Vale a pena ser fiel a Deus, independente de qualquer circunstância. Ele está dizendo: eu conhecia o Senhor só de falar, de alguém falar, mas agora eu conheço com os meus próprios olhos. Amém, irmãos? Então permaneça, não importa qual é a frase, qual é a pergunta que foi abalada, permaneça. O que importa é a edificação, aonde a casa está edificada. Se a casa estiver edificada sobre a rocha, as bênçãos do Senhor vai vir sobre a tua vida e a minha vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo agora no texto da Santa Ceia do Senhor.